sangue vencerá, né? Aleluia. Jesus é aquele que nos dá força. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, aleluia, sempre vencerá, pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera, né, quem nele confia, sempre vencerá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu confio, eu creio que você confia. Aleluia. Então, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que confiam. Aleluia. Aqueles que confiam conseguem vencer a peleja, conseguem vencer a luta, conseguem vencer os obstáculos, conseguem vencer as dificuldades, os problemas, as situações que sobrevêm. Aleluia, porque nós confiamos, temos a certeza que temos uma rocha inabalável, que é o nosso Deus, que está conosco, para combater conosco, para lutarmos conosco. Então, nós não estamos sozinhos. Lembre-se disso. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Porque alguém peleja por você. Alguém luta juntamente com você. As suas lutas, você não luta sozinho. Você luta porque, aleluia, consegue lutar porque você tem uma força maior que é Deus. Então lembre-se disso. Eu não estou só, você não está só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir, vamos cantar mais um outro, né? Aperta a harpa, né? Vamos abrir. Vamos cantar mais um outro. Vamos cantar 323. Glória a Deus, eu estive muito enferma, mas Deus, aleluia, me levantou do leito e aqui estou de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Como o hino que eu cantei, né? Quem nele espera sempre vence, né? Sempre vence. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estou confiando em Deus. Aleluia. Então, a peleja não tem poder sobre a minha vida, né? Não terei que pelejar, o Senhor peleja por mim, né? Glória Louvado a Deus. seja o nome do Senhor. Vamos cantar 323. Levantai os vossos olhos para cima. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus, 323, vamos cantar com alegria, com a nossa alma aberta. Louvado seja o nome do Senhor, para estar adorando ao Senhor, porque Ele merece honra e glória lá nos céus, aleluia, no reino de Deus. Os anjos ficam adorando ao Senhor e não cessa de adorar, dizendo santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar adorando, amém? 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão pronto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção deve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a
redenção breve se fará. Ser arrebatado eu pro céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Levantai, glória a Deus, os olhos para o céu onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Oh, glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o terceiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos cantar o 227. Não sei se os irmãos sabem, se não souber, vai me acompanhando. Glória a Jesus. Aleluia. Deus amou de tal maneira. 227. Aleluia. Nossa, eu também só sei porque tu tem que colocar esse louvor. Oh, Jesus. Vamos cantar. Deus amou de tal maneira. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem é Cristo permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Mais uma vez. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece, vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Aleluia. Glória a Deus. Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho
unigênito, o único filho que ele tinha para morrer por nós, pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, aleluia, o homem estava prometido a ir para o inferno, né? Prometido morrer, ser condenado a ir para o inferno. Mas o Senhor Deus, por misericórdia, Ele usou de amor para conosco e disse, não vou deixar esse povo morrer e ir para o inferno, né? Juntamente com os demônios lá, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, eu vou enviar, aleluia, o meu filho ao mundo. Aleluia. E falou com o filho que ele, aleluia, tinha que vir ao mundo para morrer por nós. O amor de Deus tão grande, tão misericordioso. E o Senhor Jesus, aleluia, o atendeu, aleluia, o chamado do Pai. E veio a este mundo e morreu por nós. E ali na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor levou todos os nossos pecados, os nossos erros, todas as coisas, aleluia, que nós praticamos desde muitos anos atrás, aquelas pessoas que já morreram e agora que permanecem agora presente e a futura, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor morreu por todos, pequenos e grandes, jovens e crianças, né? Adolescentes e crianças não tem pecado, adolescente já sim, porque conhece, aleluia, já o pecado, já sabe o que é erro. Então morreu por todos, louvado seja o nome do Senhor. E ali na cruz, aleluia, Ele levou, aleluia, todos os nossos erros. E ali disse, já está tudo consumado, tudo já está acabado, já venci, aleluia. Agora Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou com glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós pecadores. Aleluia. Aleluia. Não quer Jesus quem não quer, quem não tem vontade, não se importa. Mas vem para Jesus enquanto há tempo, enquanto Deus te dá a oportunidade, porque o dia do amanhã não nos pertence mais, né? O que vale é hoje, aleluia. O amanhã não nos pertence. Podemos dormir e amanhã nós não mais existirmos, né? Ninguém sabe como é que vai ser o mundo amanhã. Ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos dormem e não acordam, né? Eu tive uma mãe que ela dormiu e não acordou. Louvado seja o nome do Senhor. Dormiu muito alegre, muito feliz, mas não conseguiu acordar. E muitas pessoas acontece isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o que vale é hoje. Hoje Deus, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de vir para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Ele já pagou o preço. Aleluia. Sua passagem é de graça. Não precisa você pagar para ir para o céu. Já foi pago. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O seu passaporte, aleluia, você pega se você quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Também não é forçado, né? Não é por força e nem por violência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade. Aleluia, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. De si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. De si mesmo
Só pensar em Cristo, o Rei, Jesus, Senhor. Adorai ao Rei, Jesus, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar ouvindo Davi Maldez. Vai estar adorando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Eu vou ler Gênesis 3, primeiro. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. E disse a mulher: a serpente do fruto da árvore do jardim comeremos. Aí está dizendo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou a Eva e Adão: não pode comer na árvore do meu jardim. Mas tinha Satanás usou a serpente. Vai falar, pode comer. Se você vai sabendo igual Deus, sabendo o bem e o mal. Mas porém, Satanás sempre fala isso. Você vai saber igual Deus. Mas Eva caiu nessa. Ah, vou comer. E depois veio a serpente e deu o fruto. E deu a Eva. Mas a Eva deu. Aí depois deu Eva. No barco, quem souber cante comigo. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia, Jesus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo, ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. O que vieste fazer aqui, ó igreja? Eu vim para adorar a Deus. O que vieste fazer aqui, ó igreja? Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para louvar, Eu vim para louvar a Deus. eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar a Deus. O que vieste fazer aqui, ó igreja? Eu vim para louvar a Deus. O que vieste fazer aqui, ó igreja? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para... Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu vim para louvar a Deus.
Vamos cantar de novo, porque tá feio, né? Vamos cantar melhor. Vamos cantar melhor, tá tudo feio. Vamos cantar mais uma vez. O que vieste fazer aqui, ó igreja? O que vieste fazer aqui, ó igreja? Eu vim para louvar, eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar, eu vim para louvar. O que vieste fazer aqui, ó igreja? O que vieste fazer aqui, ó igreja? Eu vim para louvar, eu vim para adorar, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para adorar, eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. Amém? Então vamos estar adorando ao Senhor, né? Glorificando a Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, aleluia, o Senhor Deus tem que ser exaltado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos céus, olha só, nos céus há alegria. Há uma alegria tão grande. Os anjos adoram o Senhor com alegria na alma. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui aprendendo também, porque brevemente vamos estar nesse mesmo lugar, juntamente com os anjos, adorando e dizendo: Santo, 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 Santo é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou, William, aqui a oportunidade. Venha, meu filho, cantar um louvor. Venha, William, adorar o Senhor. Venha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, com certo como eu te falo, podes me ouvir. A Bíblia diz assim que onde estiver um ou dois ou três reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está presente. Então, nós cremos que o Senhor está aqui presente, né? Porque o Senhor, aleluia, o Senhor não é homem para que minta, né? Aleluia, e a palavra de Deus, ela é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que o Senhor está aqui presente neste lugar. Vamos ouvir a irmã Zélia. A irmã Zélia vai cantar um louvor para fazer alguma coisa para Deus. Vem, irmã Zélia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vim para louvar, eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. O que vieste fazer aqui, ó igreja? O que vieste fazer aqui, ó igreja? Eu vim para louvar a Deus. Eu vim para adorar, eu vim para louvar, eu vim para louvar a Deus. Eu vim para adorar, eu vim para exaltar, eu vim para louvar a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né? Estar aqui na casa do Senhor. Estou um pouco rouca, viajei ali para o interior. Muito frio lá, muito frio mesmo. Aí eu voltei assim um pouco. Mas está tudo bem. Não é gripe nem nada, não. É rouquidão mesmo. Deus é Deus que faz, né, em nossas vidas. Né? Deus faz por nós, faz pelos nossos, faz porque a gente pede, né? Não só os nossos. Se tem um vizinho com problema, confia em você. Em te pedir, você pede, Deus vai e faz. Deus é Deus que trabalha em nossa vida sem cessar. Né? Deus tem feito muitas coisas em minha vida, muitas coisas, e coisas grandes. Não é coisa... O que Deus tem feito em minha vida é coisa muito grande. A última coisa agora que Ele fez recente foi a ressuscitação de Bernardo. Porque ali eu vi meu neto morto, né, caído, só virava os olhos e balançava a boca. Ai, meu Deus, o que passou aí?
Bernardo! Olha, ele pega esse cabelo. Eu vou pegar! Hein? Ai, meu Deus, que bom. Pegar, Bernardo! E Deus, a igreja, ao cúmulo de vocês, ore por mim, dobre o seu joelho e ore, porque ali Deus vai fazer algo naquela vida. E aí, se você está tirando uma vida de um abismo, tirando a vida de um sofrimento, a família e tudo mais. Eu comecei a contar de Bernardo. Bernardo caiu, foi uma queda terrível. Bernardo ficou desacortado. Eu quero dizer a vocês que Deus existe, porque meu neto saiu daqui sem vida. Saiu daqui até o Apivida. Eu gritava dentro daquele carro por socorro, por misericórdia. E eu suspendi as mãozinhas dele, aquele louvor que ele gosta. Passa lá em casa, Jesus. Eu dizia assim, passa nesse carro, Jesus. Venha neste carro, Jesus. E eu sei que Jesus veio. Eu sei que Deus ali ressuscitou meu neto. Gente, Deus existe. Porque do jeito que ele chegou naquela Apivida, ele nem respirava. Ele não chorava. Só veio chorar 5 minutos depois que o médico começou a sacudir ele. Então eu quero dizer a vocês, Deus existe. Deus existe. Quem tem pouca fé, comece a trabalhar, peça a Deus que comece a trabalhar em suas vidas, porque Deus existe. Deus tira qualquer de um da cova, Deus dá vida, porque a Bernardo daqui praticamente morto. Nós não tínhamos esperança. Eu, a mãe de Bernardo, dizia que viu como meu neto saiu, mas eu quero dizer a vocês, Deus é bom, gente, Deus é maravilhoso. Então, é desse Deus maravilhoso que eu estou falando, né? E nós devemos, né, assim, respeitar mais, gente, respeitar mais as coisas de Deus. Quando Deus pedir algo, alguém faça, viu? Pena, sério, que tem poucas pessoas aqui para estar ouvindo essa mensagem, mas para quem Deus quer que escute essa mensagem, está chegando. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus restaurou a saúde de Bernardo. Louvado seja o nome. Ah, passou aqui, não sei o que. Eu queria entrar e ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo não. Louvado seja o nome do Senhor. Decisão. Aí aqui diz em Tiago, ó, irmãos, em Tiago, na carta de Tiago 3, 4 e o verso 7. Eu vou só ler mesmo, viu? Quem vai pregar é o pastor. Eu vou passar já para ele. Tiago 4, 7, para não ficar somente nas minhas palavras, somente nos louvores. Né? Vamos ler aqui, vamos ler e Deus vai trabalhar em cada coração, porque eu não vou explanar, não. 4, 7, Tiago 4, 7. E diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Aí vocês meditam mais em casa, e Deus vai falar poderosamente aos vossos corações, né? Quem sabe um dia é Tiago 4 e o verso 7. É pequenininho, né? Ele é pequeno, se vocês quiserem ler tudo, pode ler, viu? Ele vai do 1 ao 12. Então é pequenininho, se quiser ler tudo, Deus vai falar em cada coração. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vou passar para o pastor Éden, né? Já é 8:04, vou passar para ele. E ele vai fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus aqui continue abençoando, enriquecendo a vida de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois são todos com a paz do Senhor. Amém?
Aleluia. Vamos cantar um pequeno louvor. Enquanto isso, vamos estar passando aí com a salva para estar arrecadando dízimo ou oferta para a casa do Senhor Deus. Assim, nós podemos estar contribuindo, aleluia, louvado a Deus, com alegria no coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Vou cantar o hino, não sou cantor, aleluia, mas gosto de louvar a Deus de vez em quando, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Deus. Aleluia. Solta a voz. Aleluia. Pegue agora a cabeça. Não fique triste. Oh, não. Vai assim. Até diz que Deus te esqueceu, mas Ele nunca esquece você. Ou está contigo aí. Ele já tirou do cativeiro. Oh, não. Repreendeu devorador. Pegue agora essa cabeça e não repose na vitória, porque sua bênção já chegou. Se você cair, Jesus te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Quero que você é vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Para cima, através do abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Quer toda garra para guerrear. Essas correntes caídas no chão. Você está livre até para voar. Voa agora no canto do vento. Nossa vitória é tua, é nossa, é tua. A vitória é tua. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declaro que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Jesus para cima, da sua vida, da desse calabouço e seja um vencedor. Ele é leão da tribo de Judá. Terra para guerrear. Você só retira e no chão. Você está livre até para voar. Voa agora na casa do vento. Toda vitória é sua, é nossa, é sua. A vitória é nossa. Deus mandou eu te dizer. Para agora te sofrer. Ergue a cabeça. Oh, não. Ergue a cabeça. Glória a Deus. Ergue a cabeça. Não importa, meus amados irmãos. Ergue a cabeça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã está contando, né? O testemunho que Deus deu vida ao neto mais uma vez, né? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente fica preocupado, às vezes achando, né, meus irmãos? Aleluia. Mas só que achando às vezes que a gente não vai conseguir. Mas esse Deus é um Deus do impossível, né?
Nós acreditamos que esse Deus é um Deus do impossível. Ele tudo pode fazer na nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do seu Deus. Glória a Jesus. E quando a gente fala erguer a cabeça, louvado seja Deus, e eu penso até em duplo sentido nesse louvor, é que a gente, quando vê o Salmo ali, 120, que fala, eleva os meus olhos para o monte, né? Da onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Às vezes a gente, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa nesse momento é olhar lá para baixo, para a dificuldade, né? O porco, ele não tem articulação no pescoço, ele só olha para as coisas para baixo, né? E embaixo, quando a gente vai ver embaixo, meus irmãos, né? O que a gente vê? Só a lama, a sujeira. Quando a gente olha para o alto, a gente vê o céu, né? Aleluia, louvado seja Deus. E a gente, com os olhos espirituais, a gente olha muito além das estrelas. A gente vê Deus. Nessa hora mais difícil, Deus vai lá e ajuda a gente. E ajuda mesmo, socorre a gente. Porque tem coisas que só Deus faz. Eu vou ficar aqui nesse momento com a mensagem da noite. A ministração da noite. Aleluia. Onde fica em 1 Coríntios. Antes disso, a gente vai fazer, como de costume, a oração. A oração pelo dizimista, ofertante. E a oração também para que você venha entender, compreender a mensagem. Tem pessoas que ficam meia hora ouvindo a mensagem e mesmo assim acaba não compreendendo a mensagem. E o inimigo Glória a Deus, aleluia. glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só fique quieto em nome de Jesus. E às vezes não compreende a mensagem. Então, nessa noite, eu vou orar por você compreender e entender a mensagem. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, e Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Nesta noite, Pai, quero unir a minha fé com de todos que estão aqui presentes, Senhor Deus, nesta noite. E oramos, Pai, para que o Senhor venha assim, Senhor Deus querido, abençoar os dizimistas, ofertantes da tua casa, Pai. Repreenda o migrador, o destruidor, o portador, devorador. Senhor Deus, multiplica, Pai, na casa desses irmãos e irmãs, de filhos e filhas que são verdadeiros, Senhor Deus, fiel. A tua palavra diz: aquele que é fiel no pouco será fiel no muito. E o Senhor, creio que, Pai, que o Senhor vai fazer rebuliço, Pai, na vida dessa pessoa, Pai, para que ele venha dizimar, ofertar mais e mais na tua casa, Senhor. E dá o dízimo também, Pai, que o dízimo, ele significa, é dizer para ti, ó Senhor, se nenhuma teologia aqui terrena, Pai, mas significa, Senhor, o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida. Então, por isso que nós dizimamos na casa do Senhor, porque colocamos o Senhor Jeová como prioridade. Sabemos, Pai, que aqui na terra, Senhor Deus, para construir o templo que está sendo construído, precisa de dizimista e ofertante. E o teu filho, Pai, pensa assim, Senhor Deus. Pai, são pensamentos maravilhosos.
são pensamentos, Senhor Deus, divinos e não pensamentos maus. Senhor Deus querido, também nessa noite quero ter a oportunidade de orar pela vida de todos que vão ouvir a tua palavra, Senhor Deus. Glória a Deus. Abre um entendimento Senhor Jesus. para que todos venham entender e compreender a tua palavra. E todos que compreender, entender, colocar em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Senhor. Meus amados e amadas, pegue sua Bíblia junto comigo e abre, muito conhecido como Carta de Bater, a primeira carta de Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos ler para que nós venhamos entender o texto e o contexto. É 1 Coríntios 15, versículo 51. Versículo 51. Achou seu livro? É 1 Coríntios 15, 51. Glória a Deus. Coríntios, para que não consegue achar. Aleluia. 15:51. Davi. Fica depois de Romanos. 15, Achou? 51. Eu achei alguma Bíblia aqui Pra lá. para adiantar a vida de outros irmãos. Amém. Aqui já E você fechado aqui também, viu? 15:51. show. Só que essa Bíblia é miúda, viu? Mas a gente vai entender assim mesmo. É outra? Pronto, passa aí, Bíblia. Davi. Davi tem um olho melhorzinho. Amém? Pronto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora apareceu Bíblia demais aí. Amém? Glória a Jesus. Pronto. Glória a Deus. Amém? 1 Coríntios 15, 51 diz assim a santa maravilhosa palavra do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. E antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, que significa que não é corruptível, incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Enquanto isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste da imortalidade. Então cumprir-se a
a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. 5:5. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graça a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Versículo 58, para finalizar, diz: portanto, meus amados irmãos, serdes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Posso citar glorificando. Meus amados e amadas ouvintes do Senhor Jesus Cristo, eu sou muito conhecido por pregar palavras de conserto ou palavras de arrependimento. Porque eu gosto, não, é porque Deus me usa dessa forma. Por mais que eu já tentei uma vez mudar, Deus já brandou comigo e disse: não mude a forma de você pregar. Então eu vou continuar fazendo o que Deus quer e não o que eu quero. Então, meus amados, vamos para a mensagem. A mensagem do texto é a glorificação. A glorificação. Toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Chega um momento que a gente está tão carimbado por Deus que a gente tenta até se desviar e não conseguimos. É porque eu não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As Escrituras dizem que nós não somos prisioneiros do pecado, mas somos prisioneiros do Senhor Jesus Cristo. Estamos presos em Jesus Cristo. Sabe, quem conhece casamento? A pessoa se casa para não desgrudar mais, até que a morte nos separe. Aí chega um tempo que a pessoa pensa assim: poxa, que estresse, mas está lá. Mesmo com o estresse, está lá. Porque o inimigo é inteligente. É maligno, mas é inteligente. O bicho é inteligente. Ele sabe criar uma estratégia para destruir uma pessoa. Ele sabe botar um contra o outro e depois dar gargalhada. Ele não gosta de ver nada bem. Se estiver bem, ele procura destruir. Satanás, o Davi ele leu aqui em Gênesis sobre a queda do homem pela comer um fruto proibido. Se for um coco ou se for uma maçã, eu não sei. A Bíblia descreve uma fruta proibida. A gente tem pessoas que colocam maçã, outro coco, mas a gente sabe que é um fruto proibido, uma coisa atentadora, chamativa. Mas, meus amados, amadas ouvintes do Senhor, o que eu quero trazer aqui de Gênesis é que Satanás, ele sai achando que ele foi vitorioso.
Está entendendo? Quando nós lemos Gênesis e vimos assim, pronto, Satanás foi lá, tudo que Satanás foi tentar fazer, ele fez. Conseguiu fazer o que ele queria. Ele sai como um vitorioso da jogada, mas sabemos que através da morte de Jesus na cruz, Satanás ele foi derrotado. Aí tem um irmãozinho que é paciente, que foi no trabalho lá, um dia desse, ele fala assim, eu não sou time nenhum, o meu time é Jesus. Aí eu falei assim, pois bem, você falou bem. E Jesus ele foi campeão na casa do adversário. E pegou a chave com uma taça, né, o troféu. Jesus foi vitorioso. Jesus ele nunca perdeu a batalha. Meus amados, e o texto ele chama muito a atenção quando diz assim, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Meus amados, imagina só, que conheceu algum irmão que na peleja, e você viu que ele morreu na presença de Deus. E aí, até o semblante da pessoa quando morre na presença de Deus é linda, né? O último irmão que nós vimos foi o irmão Acelino, né? Eu fui lá contemplar, né? Tem muitos enterros que nós vamos ver, né? Mas alguns a gente é obrigado a ir mesmo para prestar homenagem aos familiares, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu vi que o semblante dele é um semblante assim que estivesse dormindo. Dormindo. Sorrindo. Sabe, aí quando eu vejo isso, toda vez que eu vou para o enterro assim, sabe o que eu fico pensando? Esse daí, ele recebeu a coroa da vitória. Aí eu imagino logo, Satanás. Quantas vezes ele tem tentado destruir esse homem ou esta mulher de Deus? Quantas vezes o Satanás colocou dúvida na sua cabeça, dizendo assim, você está perdendo tempo. Esse negócio de Bíblia é conversa fiada. Glória a Deus. É história de carochinha. É história de pescador. Desista, não vai dar certo. Tantas coisas você ouviu. E lembra daquela palavra, daquele dia que Deus tocou no seu coração assim? E aí depois aquela mensagem foi se apagando. Se apagando. Quantas vezes você já ouviu essa mensagem? Mas só que você deu branco. E aí Deus branda comigo dizendo: a morte. Glória a Deus. Onde está a morte? Aleluia, Jesus. O teu aguilhão. Onde está o inferno? Que às vezes se levanta pessoas macumbeiro, mandigueiro, feiticeiro contra a tua vida. E aí tem momentos que Deus nos põe de joelho, de jejum, fazemos campanha, oremos no momento que só que espiritual vê a guerra, Satanás. Estava orando aqui nesses momentos, eu vi o diabo dando um grito de derrota. Eu vi. E aí eu
abri meus olhos, comecei a orar, e até eu fiquei de pé, segurei de novo na estante. E eu vi de novo ele dando um grito enquanto estava orando. Porque estava orando para Deus desfazer trabalho de macumba. Eu estava orando para Deus desfazer trabalho de pimba. Aleluia. Aí tem gente que fala assim, eu não tenho medo não. Quem não tem que ter medo são pessoas que são cristãos de verdade. Porque o mal existe sim. Aqui na igreja não pode pregar sobre isso não. Eu tenho que pregar a verdade. Você sabia? Ou não sabia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando estava aqui na terra, ele falava mais do reino das trevas do que do reino das luzes? Você sabia disso? Pode pesquisar. Jesus falava mais do reino das trevas do que do reino da luz. Ele era Filho de Deus. Por quê? Para despertar. Você tem que ouvir uma mensagem dessa para despertar, para acordar na tua vida. Verdade. Mas só, meus amados, que a gente prega e não tem medo. Dizer Belinda, Tranca-Rua, Chucaveira, Pombagira, Padilha. A gente não tem medo. Porque eu confio no que está escrito aqui na palavra de Deus. Amém, Jesus. Que Deus disse para nós assim, ó, o que está em nós é maior do que está no mundo. Glória a Deus. O que está em nós? O que está em nós? O que quando você olha para o pastor Hélio, o que você vê nele? Amém. Você não vai ver engano. Você não vai ver malícia. Você não vai ver fingimento. Você não vai ver mensagens que são estudadas pelo computador ali, puxando ali no computador para falar bonito. Não, eu vou falar o que Deus manda. Amém. Não tem nada escrito aqui, nada de... me chama, esqueci até o nome. As pessoas botam um papel, um caderno, para não errar na hora da pregação. Eu nem rebolso, nem uso isso. De vez em quando aparece aqui, quando eu estou muito cheio de trabalho, aí eu pego, boto ali, risco ali. Aqui, quando estou sentado no púlpito mesmo, se você observar, você vê. Eu não fico estudando aí vasculhando, não. Porque eu já tive meu tempo de estudar quando eu era adolescente. Gostava muito de estudar a Bíblia. Jovenzinho. Quando eu tive meus primeiros filhos, era assim, ó, a cama era jogada de livro que eu comprava. Eu comprei R$1.000 de Bíblia naquela época, que era muito dinheiro. Eu fiz questão de comprar. A senhora viu alguns livros aí que quando a gente morava lá em 7 de abril, a gente botou água, a gente deixou ligado, o lugar que estavam os livros, muitos livros molhou. Mas ainda bem que eu coloquei o livro aqui, ó. E o Espírito Santo de Deus me para lembrar de tudo que eu estudei. Mas tudo que estou falando aqui, você pode olhar na Bíblia, aqui o contexto. Está falando sobre a glorificação. Está falando tudo isso que eu estou falando aqui, não é aleatório. Está no texto. Eu nem fugi dos textos. A pessoa para fazer isso tem que ter, no mínimo, um bacharelado. E eu sim é bacharelado, somente com a teologia básica, né? E o Espírito Santo de Deus, eu consigo levar o texto sem esboço. Ok? Vamos para a mensagem, continuação. Glória a Deus. E aí, meus amados, como foi dito, a nossa luta, preste muita atenção aqui, ó. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. São contra o quê? A potestade, os principados das trevas. E aí que você tem que ser espiritual para entender isso aqui. Meus amados, eu não estou aqui trazendo essa mensagem nesse momento
E uma das casas aqui não está gostando dessa mensagem. Uma das casas está furioso por essa mensagem. E não é à toa. Que te trouxe aqui, William, foi o Espírito Santo de Deus. Que te trouxe aqui, Ivan, foi o Espírito Santo de Deus. Que te trouxe aqui, Ian, foi o Espírito Santo de Deus. Irmã Zélia, todos que estão aqui foi o Espírito Santo de Deus que trouxe. Teve pessoa que queria foi se jogar na cama, tinha vontade antes do culto de se jogar na cama, no sofá, esticar o pé, o corpo não aguenta. Sabe por quê? Essa mensagem Deus sabia. E antes dessa mensagem ser pregoada, tinha anjos aqui no teto deste local, deste ambiente. E a quantidade de anjos que estava aqui presente, Satanás sabia que a mensagem ia compactuar, ia debater contra ele. A mensagem ia bater no Satanás, no diabo, nos demônios. Então essa mensagem aqui de hoje, meus amados, pega a visão agora aqui, ó. Ora, ao aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Meus amados, o pecado tem tirado muitas pessoas da igreja. Ninguém consegue mais vir para a casa de Deus por causa do pecado. Idolatria. A novela, eu tenho que ser bem claro e objetivo. Eu quero falar no popular, eu quero falar rasgado mesmo. Eu vou falar rasgado aqui. A novela é uma ferramenta de Satanás. É a ferramenta de Satanás para destruir a família. O que a novela ensina? Não precisa assistir novela com você. Todas as novelas. Pode estar começando hoje, pode estar terminando hoje. Toda novela ensina o quê? Traição. Uma pessoa derrubar outra do trabalho. Levantar calúnia. Fazer discórdia. Filho contra pai. Pai contra filho. É sequestro. É tudo de ruim que vai ensinar. O que vai ensinar? O que vai ensinar é que você tem que esconder a verdade. Estou mentindo? Eu não assisto novela. Ensina você a esconder a verdade. Porque a verdade é inimigo da perfeição. Jesus, ele diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Jesus, aleluia. Eu quero dizer que Jesus, ele não criou a verdade. Sim, Jesus é a verdade. E o inimigo tem lutado para desviar você da verdade. E é por isso que o inimigo, ele criou a arma novela. Ó, novela. Dá um nó na pessoa. A pessoa fica lá no sofá. Não consegue sair para a igreja. Pode até dizer, eu vou para a igreja, mas não vai, porque na novela é a ferramenta de Satanás. Ninguém consegue ir para a novela. Eu vou trocar minha novela para ir para a igreja. Eu vou trocar minha novela para ouvir a palavra de Deus. Você está indo na harpa. Sabe o que acontece? As pessoas estão ficando fracas porque não estão indo para a igreja. E aí o que acontece?
Os filhos estão à tribulação. Os filhos estão tribulados. Sabe o que acontece, meus amados e amadas? O esposo está atribulado. A esposa está atribulada. Mas do que se queixa a alma vivente, se queixa senão do seu próprio pecado. E aí tem pessoas que vamos avançar, já estou terminando. Ó, 57. Mas graça a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui na Bahia tem pessoas que não vão nem falar esse nome Vitória, né? Eu tenho observado que na igreja esse nome Vitória tem sumido bastante. Será que todo mundo é o time que não pode falar Vitória? Você entendeu? Você entendeu? Eu estou falando de verdadeira vitória, que não perde. Somos vitoriosos. O seu time pode perder, você continua sendo vitorioso, rapaz. Você é vitorioso. Vou demitir ele. Aí a pessoa que vai te demitir vai estar preparando tudo. Ele vai se desabar no chão. Ele vai ficar de joelho. Ele vai se humilhar, beijar nos meus pés. E eu vou dizer, tá demitido, não tem jeito. Aí você fala assim, cadê minha carta de euforia aí? Cadê minha carta de euforia? E aí você pega, bota no bolso, vai embora. E aí subiando, como nada tivesse acontecido. Você é vitorioso, você é vitoriosa. Glória a Deus. Isso seja assim, Senhor. Tem pessoas que vão tentar te criminar. Tem pessoas que vão tentar te sujar, te defamar, mas você continua vitorioso e vitorioso. Glória a Deus. Então é motivo de erguer a cabeça. Satanás tentou matar o filho do neto da irmã, mas não matou. O que aconteceu? Satanás se levantou, não foi? Mas se levantou para cair. Quem foi vitorioso aí? Quem foi vitoriosa aí? Quem foi vitoriosa? A vitória é sua. Aleluia! Somos todos vitoriosos Glória a Deus. em Cristo Jesus. 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do quem? Na obra do pastor Éden? Na obra da Assembleia de Deus, na obra da Universal, na obra da Internacional da Graça, né? Na obra de quem? Do Senhor. Então, você sabe, quem sabe que é a obra do Senhor aqui? A obra do Senhor é você fazer a obra para Deus. Aqui é uma obra para Deus. É por isso que uns somos pastores, outros somos chamados de evangelistas, outros presbíteros, outros apóstolos, outros diáconos, outros são chamados de obreiro. Obreiro faz o quê? Obra do Senhor. Então, meus amados, o que acontece? Seja firme e constante. Tem pessoas que fazem assim, rapaz, perdi tempo orando por fulano. Poxa. Achando que perdeu tempo. Achando que perdeu tempo. Achando ele ou ela. Poxa. Perdeu tempo. Tem pessoas que fazem assim, se não tiver nada na Netflix, se não tiver nada na televisão da Sky, nada de jogo, nada que eu vou para a igreja. Porque eu não vou perder meu jogo. Eu não vou perder minha novela. Deus no último plano. Sabe, meus amados, você não está perdendo nada. Eu não gosto de usar essa expressão assim, eu vou usar o meu tempo para ir para a igreja. Eu vou usar meu tempo para ir para a escola dominical. Eu vou usar meu tempo para ir para o ciclo de oração. Eu vou usar meu tempo. Eu não gosto nem usar esse termo. Eu não gosto nem usar esses termos.
Porque você não está perdendo, você está ganhando. Você está ganhando. E a Bíblia diz assim, ó, firme. Não é, como fala firme, né? Quer dizer assim, uma semana você está firme, outra semana não. Uma semana é firme e constantes. Que chova, que faça sol. Faça sol, que chova, que faz trovoada, mas você está lá firme e constantes. Sempre, 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 não tem fim, é sempre. Sempre vou fazer a obra do Senhor. Sempre vou fazer a obra do Senhor. Sabe, quando você for fazer, marcar alguma coisa com alguém, deixa eu ver se eu posso aqui. Pensa, você não tem que pensar. Poxa, será se vou para a praia? Não. Não. Deixa eu ver aqui. Quando eu falo deixa eu ver aqui, é para ver se não tem um culto. Às vezes eu tenho uma pregação em outros lugares, na minha agenda. Aí a prioridade, estou priorizando primeiro a obra de Deus. Não relaxado, não podemos ser relaxados. Devemos dar prioridade às obras de Deus. Tem pessoas que acham que orar perde tempo. Eu sempre bato na tecla da minha casa, né? Com meus filhos. Olha, cuidado do coração que não passa ali no teto. É uma amém. Não é assim. Primeiro você tem que sentar, falar com um amigo. Sabe como é como se estivesse falando eu e Ilha aqui, ó? Falando com eu e Ilha. O Ilha é assim quando a gente está falando com Deus. Quem aqui hoje já levantou, já botou o joelho no chão, já orou? Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Prioridade. É prioridade. Eu conheço pessoas que é candomblessista. E essa pessoa ora. Eu conheço pessoa Glória a Jesus. que está lá, ó, no terreiro, mas ora. Enquanto as pessoas que são servos de Deus não são constantes. A gente mete pau muito. A gente mete pau até na pessoa que não é para meter pau. Os fariseus. Alguém sabe aqui o que os fariseus praticavam? Porque... Eles queriam ser vistos, né? A gente mostrar que conhecia toda a Bíblia, é mais cristão do que todo mundo, mas às vezes não, sempre a gente metemos pau no fariseu e não faz a metade do que o fariseu fazia. A gente mete pau, né? Nessas igrejas que são denominadas pelo homem de falsos profetas, mas nós fazemos uma metade que eles fazem. A gente mete pau no líder da Igreja Universal, mas a gente não chega nem a metade do bispo Ed Macedo. No mínimo, esses homens, ele ora 1 hora de relógio, 2 horas de relógio, 3 horas de relógio. E a gente está me chamando ele de quê? Ladrão, safado, pilantra. Enquanto a gente não ora nem por 10 minutos. E aí o negócio fica feio, né? Temos tempo para tudo, menos para Deus. E é por isso que Deus, ele finaliza aqui no texto, dizendo assim, ó, seja firmes e constantes, sempre abundantes.
abundante. Sabe na obra de Deus, abundante? Alguém sabe discernir, decifrar? E olha que não estou com nenhum manual aqui de estudo aqui. Quando fala abundante, eu me lembro sempre que quando eu pego um copo e eu vou enchendo ele, né? Você já é um exemplo, você está aqui falando no telefone com a pessoa, você está enchendo o copo e de repente você derramou na mesa, já foi pro chão, sabe? Abundante é isso. Tem gente que ora 10 minutos e fala assim, rapaz, eu orei 10 minutos, com orgulho. Fica olhando no relógio. Fica olhando pro relógio. Falta 1 minuto. Meu Deus, você quer. Oh, meu Deus, só ainda falta 30 segundos. Meu Deus. Aí quando chega 10, amém? Orei 10 minutos, rapaz, 10 minutos. Sabe o que é ser abundante? É você esquecer o relógio e orar. Sabe o que acontece? Tem pessoas que estão na igreja, meu Deus, 10 minutos, meu pastor. Fica ali no pensamento falando, tem 10 minutos, pastor. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Você agora só tem 5 minutos, pastor. Se vira aí, eu estou vendo que você já está levando a mensagem lá para o Japão. Cuidado, você só tem 5 minutos. Assim, se preocupando. E quando a gente é abundante, quando a gente lê a Bíblia, não se acha que leu bastante. Poxa, Deus, só deu para ler isso aqui. É assim que a gente tem que pensar. Deus, orei pouco. Eu preciso. Tem até um louvor aqui, né? Eu preciso mais. Alguém me sabe esse hino? Preciso aprender. Cante aí, beijão, o trecho. Vai ficar famoso. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Eita, porque Ele é quem cuida de mim. Isso é bastante. E que canta esse hino? Thales Roberto. É Thales Roberto. Eu já vi Thales Roberto cantando. E a gente mete pau de quem? Em Thales Roberto. E a gente mete o pau em Thales Roberto. Você sabia que o crente, os cristãos, eu estou falando a igreja de Jesus Cristo mesmo, a igreja de Jesus Cristo. É que tem gente que não gosta de falar isso não, né? Tem gente que vai até na rede social e não gosta disso não. Tem cristão, meu, que diz cristão, eu vou pro céu. Que mete pau em torta direita. Mas não olha para aquela pessoa se consertar, mas orar e meter pau? Mete. Mas, Thales Roberto, né? Eu preciso aprender um pouco mais. Por mais que você tenha teologia, tem estudo lá da Bíblia, tem livros, comprou R$1.000 de livro, 2.000, 10.000 de livro, sua Bíblia custou de 10.000, não sei o quê, eu não sei se existe isso, né? Mas não sei o quê, né? E tudo isso. Mas você precisa aprender ainda mais. Eu vou para a escola dominical. Quem é você, rapaz? Eu sou professor da escola dominical. Quem é você, rapaz? Você é um minúsculo. Você ainda precisa aprender mais. Precisa aprender mais. Pastor Ed Ribeiro precisa aprender mais. O pastor Ed Ribeiro nunca pode achar que ele sabe de Bíblia. E aí começa a meter pau no outro, não sei o que, falou errado. E preciso mudar a nossa forma de viver, nossa forma de pensar. Vamos lutar. E tudo isso para que nós, quando Deus nos iguale alguém aqui, Deus levar, pronto, está pronto, ó, vai para o céu. E se for o arrebatamento de Jesus Cristo, se Jesus nos arrebatar agora, né? Tem que estar preparado. Tem gente que diz assim, eu estou salvo e só vendo a vida dele, só vasculhando a vida dele. Rapaz, vou finalizar. Agora tem uns 6 minutos ali, mas vou levar menos. Vou levar menos. Veja bem, lá no céu, eu não sei se alguém aqui já soube disso. Essa pregação aqui é do meu tempo, quando eu era criança, viu?
Só quando eu era criança. Eu descobri isso e falava que todo dia no culto de oração falava sobre isso. E aí eu ficava assim, toda vez que falava, eu ficava, meu Deus, eu já estava esquecendo disso. Hein? Sabe o que é? Eu não sei se alguém já sabe disso, já ouviu falar. Que lá no céu, um depósito, e a chave está com Deus. Só vai ser aberta aquele dia. Das boas obras e das más obras. Você sabia disso, igreja? Você sabia? É só pedir perdão a Deus, que beleza. No tribunal de Deus, vai mostrar lá. Não, no céu, é porque lá na casa de Pedro, isso aí, só eu levar no Google para você ver. Que fala do céu, que lá no céu tem uma gaveta que Deus vai abrir e vai ver os cabelos das irmãs porque foi cortado. E vai dar conta dos cabelos que foi cortado. Não, percebe, tem uma igreja aí que usa as irmãs, usa cabelo grande. Um dia desse vi um vídeo lá em Israel, as irmãs cantando os hinos bonitos no meio da guerra, né? A guerra comendo centro, elas cantando. E os cabelos tudo grande. Aí eu me lembrei disso aqui. Rapaz, ela guarda essa palavra da Bíblia. Que Deus, Ele guarda tudo. As más obras e boas obras. Mas no dia do tribunal de Deus, quando abrir meu Deus do céu, das más obras, você vai ter... Deus me livre, meu pai. Tem pessoas que vai querer abrir um buraco no chão para se jogar. Porque vai ser tudo mostrado, revelado. Mesmo você pedindo perdão a Deus, é porque na hora você tem que receber o seu galardão. Então, para receber o galardão, né? Vai contar quantos irmãos você ganhou para Jesus. Quantas almas ganhou para Jesus. Quando o pastor fica ali, meu Deus, já tem uma semana que eu ganho uma alma. Você está se preocupando, acha que o pastor está se preocupando com o dízimo, com a oferta, com o número de membros da igreja? Não. Ele está ali preocupado porque para ele ganhar um galardão lá no céu, ele tem que ganhar a alma para Jesus. Então, tudo isso está lá na contabilidade de Deus. Então, quem pecou, não peque mais. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado, ele é fiel e justo para perdoar. Mas sabendo também desse depósito lá no céu, das boas obras e más obras. Então, vamos se policiar para que a gente, se teve alguma coisa errada que a gente está com vergonha naquele dia grande de mostrar, então vamos se policiar, vamos fazer o melhor para Deus, para que quando Deus, agora eu vou abrir a parte das boas obras. Olha lá, confis, olha o centro de igreja, olha lá, foi, olha eu. Né? E tem pessoas que nas más obras não vai achar, não vai ser encontrado nada. A Bíblia não fala que vai apagar as más obras, não. A Bíblia diz que apaga o nome que está no livro da morte e escreve o nome no livro da vida. Então, tem pessoas que estão confundindo o texto, viu? Então, meus amados irmãos, até aqui, agradeço o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, e Pai do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor Deus, por chegar até aqui. Senhor Deus, faltamos 3 minutos, Pai, para finalizar este culto. Mas te agradecemos, Pai, de coração mesmo, Senhor Deus, por usar o teu humilde e pequeno servo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Pai, não deixe que essa mensagem venha a ser apagada, Senhor. Que eles venham lembrar, Senhor Deus, assim como lembrei quando era criança, Senhor Deus, no depósito, Senhor Deus querido, que lá no céu está guardado as más obras e as boas obras. Assim também, meu Pai, faz os teus filhos que estão aqui não esquecer, meu Pai. Ó Deus querido, que ele ao te dar conta um dia, ó Senhor Deus a ti, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Jeová, que o Senhor possa
acendendo uma brasa na cabeça de cada um que está aqui, Pai. Deus, acenda uma brasa para que nunca mais se apague, Senhor. Deus, renova, coloque no coração dele um desejo de fazer a tua obra. Coloque no coração dela o desejo de fazer uma boa obra, Senhor. Deus, e não deixe, Pai, Deus, nós cair, Senhor Deus. Nenhum de nós que está aqui cair, não deixe, Senhor, não deixe, Pai. Não deixe essa pessoa que está, meu Pai, nas redes sociais, assistindo através do YouTube, Senhor Deus querido, cair não, Pai, não deixe, não permita, Pai. Segure na mão dela, segure na mão dele. Em nome de Jesus Cristo, assim te agradeço, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levando todos para suas casas de paz, livre de bala perdida, livre de homem sanguinário, livre de pessoa perversa. Senhor Deus, não deixe que ninguém venha roubar a felicidade dele e dela que vai sair daqui dessa porta. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Estende suas mãos de forma de concha e receba a bênção apostólica. Que a graça e a paz de Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje para todos sempre. Que crê diz? Amém. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por também nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por também nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por também nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos e até amanhã, sábado, perdão. Até sábado, em nome de Jesus, que estamos aqui. Glória a Deus.